Então apresentar as duas escalações, já o boa tarde do Paulo César Vasconcelos. Vamos ver como está em campo o time do Corinthians. Veja aí, ó. Fábio Costa, número 1, Eduardo, número 42, Marinho, 13, 15, Wendel, Hugo, número 21, 5, Marcelo Matos, Bruno Otávio, 27, Rosinei, número 8, Carlos Alberto, 19, Nilmar é o 9 e o Teves com a 10. Tony Lopes é o técnico do Corinthians. Corinthians que tem no banco o goleiro Marcelo, número 40, Coelho, 14, Wesley, 41, Dinelson, 17, o Elton com a 20, Jô, 30 e o Newton com a 37. E agora vamos apresentar o Santos. Santos do técnico Nelsinho Batista para pegar o Corinthians no Pacaembu. Saulo é o goleiro, Paulo César 4, Rogério 2, o Alisson com a 6, Kleber 3, 5, Fabinho, 7, Heleno, 10, Giovani, o Ricardinho com a 8, Geilson com a 9 e Luizão, número 11. Nelsinho Batista, técnico do Santos. E o banco do Santos, jogadores à disposição do Nelsinho. Goleiro Mauro, 12, Matheus, 13, Zé Leandro, 14, Gavião, número 15, 16, o Wendel, 17, Cláudio Pitbull e o Basílio com a 18. Temos uma arbitragem paranaense no Pacaembu. Vai apitar o Evandro Rogério Roman, com Roberto Bratz e o Rogério Carlos Rolim. O Roberto Bratz é do quadro da FIFA. E o Carlitos Teves com o Nilmar. Os homens responsáveis diretamente pelos gols do Corinthians, não necessariamente, mas são aqueles que jogam na frente. Teves que tem 15 gols nesse campeonato. Vai começar o grande clássico no Pacaembu. Aí o Evandro Roman, árbitro paranaense. É a 37ª rodada, faltando um mês para terminar o Campeonato Brasileiro. Serão 42 depois dessa partida, mais 5 jogos para cada lado. Começa o jogo no Pacaembu. Clássico Corinthians e Santos é o Brasileirão 2005, rodada 37. Corinthians, o líder, o Santos na 7ª colocação. Já temos a primeira falta. Chegava para fazer a falta ali o Heleno. Heleno está com a camisa 7 hoje, você viu ali no detalhe. Olha o Corinthians tentando a primeira chegada lá com o Nilmar. Já teve o desarme, foi bom. Aí Heleno. Pressionado. Zaga do Santos para essa partida, Alisson e Rogério. Mas o Corinthians roubou e está chegando. Olha que boa bola aqui pela esquerda. Teves tocou para trás. Gol! Rosinei para o Corinthians. 42 segundos. Primeira chegada do Corinthians. Olha a bola tocada para o Teves. Tocou para trás. Ele recebeu do Rosinei, tocou para trás e o Rosinei faz o gol do Corinthians com 42 segundos no Pacaembu. Olha o Kleber tocando essa bola ali no meio. Tocou para o Geilson e o Arco acabou marcando uma falta no Geilson. Esse é o Eduardo, lateral da equipe do Corinthians, joga ali pela ala direita. O Santos tem uma bola parada aí com 7 minutos no Pacaembu. Esse confronto aqui em Campeonatos Brasileiros, a vantagem do Santos, né? 12 vitórias contra 11 vitórias do Corinthians. 12 empates. Roberto Bratz ali chama a atenção do Ricardinho, porque ele bateu e o Arthur pediu para ele esperar, né? Enquanto eu não apitar, você não pode bater. O zagueiro Alisson ali está lá dentro. Aí o Roman, quase 33 metros aí a distância da linha do gol. 1 para o Corinthians, 0 para o Santos. E ela vai direto. Que bola! Fábio Costa estava esperando talvez um cruzamento. Fábio Costa foi esquisito, hein? Olha lá. Paulo César bateu a falta. Fábio Costa foi meio esquisito. Foi um tanto quanto prudente ali. Poderia até ter agarrado a bola. Preferiu tocar para escanteio. Primeiro escanteio para a equipe do Santos. Olha lá o Ricardinho. Bom levantamento, toque de cabeça, gol! Geilson para o Santos. Com 8 minutos, o Santos empata no Pacaembu. Ricardinho bateu e ali pelo meio, Geilson colocou no canto.
Corinthians 1, Santos 1. Olha, há tempos que o Corinthians não tomava um gol desse jeito. Você viu que a marcação foi equivocada. Nos últimos 5 jogos entre Corinthians e Santos, na capital paulista, o Santos venceu 4 vezes e tivemos um empate. Carlos Alberto. Rosinei. Colocou mal na frente lá para o Tevez e a defesa do Santos tirou mal com o Alisson. Sobrou para o Tevez! Gol! Tevez para o Corinthians! Com 20 minutos de jogo, outra saída errada da defesa do Santos. E aí o argentino ficou à vontade e colocou a bola pelo alto. O Corinthians faz 2-1 no Santos com 20 minutos de jogo. Não se pode crucificar o Alisson, mas ele está tendo uma das suas piores atuações aí com a camisa do Santos. Você vê ele entregando a bola nos pés do Rosinei para armar o passe para o Tevez. E o Corinthians volta a ficar na frente do marcador exatamente por isso. Aonde está a maior falha do Santos? Está no seu setor defensivo, inseguro e cada vez mais sem confiança nos seus principais zagueiros, que é o Alisson. Por conta disso, por conta de uma nova falha individual do Alisson, o Corinthians chega aos 2-1. E o Tevez faz o seu 16º gol nesse Campeonato Brasileiro. Ele que certamente vai rivalizar com o Petkovic do Fluminense. A disputa, que já rivaliza, na verdade, ele disputa pelo troféu do melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É isso. Ele tem agora o mesmo número de gols do Romário, do Rafael Sobis, do Gabriel do Fluminense, do Kelly do Cruzeiro, 16. A 5 gols do Robson, né? O Robigol, que é o artilheiro principal. Fabinho tocou na esquerda para o Kleber. Pode ser uma boa chegada do Santos agora. Olha o Kleber, levantou. A maior cobertura de futebol da televisão brasileira é no Premier Sports. Ligue já para a sua operadora. E por outro ângulo você vê a finalização do Tevez. Foi para a galera. 16 gols no Campeonato Brasileiro. Corinthians 2-1. Corinthians líder 71. Inter e Fluminense, segundo e terceiro colocados com 65. O Fluminense joga às 18h10 contra o Figueirense. O Internacional está jogando com a Ponte Preta lá no Beira-Rio. Está 0-0 lá em Porto Alegre. Sofreu falta ali o Geilson. Tá aí o lance. Falta cometida pelo Wendel. Ricardinho bateu. Fabinho ali pelo meio. Perdeu a bola ali o Fabinho. Tenta sair jogando o Marinho. Complica-se. Aí fica difícil para ele. O árbitro marcou uma falta do Heleno. Olha, Corinthians e Santos não se enfrentavam no Pacaembu desde o ano passado, primeiro turno do Brasileiro. O Santos venceu por 3-2. Ricardinho coloca no chão e joga lá com o Kleber. Marcado pelo Eduardo. Pelo menos o Eduardo está acompanhando. O Kleber levantou, passou pelo Luizão. Bola muito alta. E outra coisa que chama atenção nessa equipe do Santos, Jota, é o fato de não conseguir sair tocando a bola. Ricardinho e Giovani pouco aparecem no jogo. Na verdade, esse Santos precisava trocar mais passes, ao invés de ficar só usando os laterais para esses cruzamentos que até agora foram frutíferos para a área. Bruno Otávio. Bem lançada aqui para o Tevez. Saiu do primeiro marcador, que é o Rogério. Bate para o gol. Saulo manda para escanteio. Ele ia fazendo mais um, hein? Não fosse a grande intervenção do goleiro. Olha aí, ó. Interessante observar como ele bate na bola. O efeito que ele dá na bola após o drible. Não é conveniente para a defesa do Santos deixar os seus dois zagueiros, especialmente o Alisson, no combate direto ao Neymar e ao Tevez. Vai se arrumando lá dentro a equipe do Santos. Corinthians 2-1. Primeiro tempo no Pacaembu, 24. Carlos Alberto levantou. Heleno. De qualquer jeito lá de trás, tirou mal. Hugo. O Alisson bateu na bola, mas a bola é corintiana. Rosinei. Olha a
bola para o Nilmar, dominou, pressionado, acabou batendo para fora. Vamos ver o lançamento, posição boa do Nilmar. Aí o Paulo César pressionou e ele não pôde finalizar como queria. Está revendo. Brasileirão 2005 é aqui no Premier Esportes. Assista ainda hoje ao vivo Brasiliense, Curitiba, Fluminense e Figueirense. Logo mais às 6h10, horário de Brasília. É marcada uma falta agora contra a equipe do Santos. Você observa como está eficiente a marcação do Corinthians. O Corinthians não dá espaços para o Santos jogar. Geralmente, quando o Corinthians recebe a bola, tem espaço. Olha só, olha como o Hugo recebe. Até o Paulo César chegar e fazer a falta, o Hugo teve tempo de dominar, tentar a jogada. Há uma diferença na intensidade de marcação de uma para outra equipe. Vamos ver se saiu o cartão para o Paulo César, né? Deu uma pegada ali por baixo, talvez o árbitro tenha entendido como lance normal de jogo. Ricardinho, Fabinho. Aí ali o Fabinho, o Bruno Otávio chegava na marcação e o árbitro marcou a falta. Invertido aí, você está vendo como foi o lance. Falta já batida, Paulo César. Esse é o Geilson, o Giovani está acompanhando ali. Ficou pedindo falta o Giovani. Muito deu. O Wendel ali foi. O Wendel está fazendo o que pode ali, né, Paulo? Porque não é dele, um jogador, né? de poucos recursos, de pouca mobilidade. Então, inevitavelmente, ele sempre vai apelar para a falta. Tem o zagueiro Marinho. Luizão marcado lá dentro. Essa feita. Até deu uma clareada ali para bater para o Giovani. Carlos Alberto. Saída corintiana. Olha o espaço. E vem contra-golpe. Olha, o Rosinei tem o Nilmar pela direita. O Tevez está acompanhando. Rolou mal a bola para o Tevez. Paulo César. Geilson toca atrás. Paulo César. Passamos de 26 minutos. A bola vai para o Kleber. Toca para ele. Quem estava lá era o Hugo. Tenta tirar da área a zaga corintiana, não conseguiu. Fábio Costa pegou. Geilson finalizou, Fábio Costa pegou. Veja de novo aí o ângulo invertido, a finalização do Geilson. Jogada de bola do Fabinho, foi boa. O Luizão está brigando ali. Recuo de Wendel. Atrapalhada agora da defesa do Corinthians. Fábio Costa evita. Uma atrapalhada do Marinho. Olha aí o que ele faz. Chuta no Luizão. E aí o Geilson bate pro gol. Fábio Costa faz uma defesa importantíssima. Veja de novo aí a falha do Marinho. O Santos ia empatar nesse lance se não fosse a defesa do Fábio Costa. Zagueiro Marinho, está lá o Rogério com ele, Giovani, Paulo César na bola, de cabeça, passou pelo Fábio Costa, vai embora. Geilson toca de cabeça e assusta lá o goleiro. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Corinthians vai derrotando o Santos, o líder do campeonato. O Corinthians vai ganhando. O Fábio Costa, aí o Nelsinho. Nelsinho que não tem um bom aproveitamento, dirigindo o Santos. Paulo César e Hugo. Paulo César e Hugo. Paulo escapou, recupera-se o Hugo, manda a bola para fora. Quase 30 minutos de jogo. Tá aí o Hugo. Lateral para Paulo César. Fabinho. Paulo, se mexe o time do Santos, por aqui está o Heleno, tenta chegar no fundo, o Carlos Alberto desarmando ali o Carlos Alberto. 30 minutos de um jogo que se caracteriza pela marcação intensa. Você viu primeiro o Hugo não desistindo do lance em cima do Paulo César, e depois o Carlos Alberto, esse que você vê aí, ajudando na marcação sobre o Heleno. Enfim, o Corinthians marca muito melhor do que a equipe do Santos. E o Corinthians erra menos também, por isso está vencendo o jogo. Comentário do Paulo César Vasconcelos para Corinthians e Santos no Pacaembu. Paulo César levantou e o Alisson mandou a bola para fora.
Premier Esportes do Campeonato Brasileiro. Speed Fit da Telefônica, a internet que se ajusta à sua necessidade. Em cima do Tevez, naquela jogada que ele levou a bola até praticamente a linha de fundo, perseguido pelo Rogério. E a bola ficou fácil para o goleiro Saulo, um jogador muito difícil de ser marcado. Saulo. Luizão. Fabinho. Kleber. Giovani. Bola para o Kleber. Cardinho domina. Voltou para o Kleber. Giovani tem o Fabinho ali perto dele. O Fabinho vê que lá na frente ninguém se movimenta. Giovani tentou enfiar a bola para o Geilson. Cardinho recupera. Olha o Fabinho. De longe ele bate. Fábio Costa apenas acompanhou. Olha quem assina os pacotes do Premier Esportes. Entra para o Premier Futebol Clube, um canal de futebol 24 horas com reprises, jogos antigos e o programa Bola Direta. Continua 0-0 Internacional e Ponte, 0-0 Paraná e Paysandu, São Caetano 0, Vasco 1, Flamengo e Botafogo 0-0, jogos em andamento. Arremesso aqui para o Santos. O Corinthians fez 1-0 com o Rosinei, Geilson empatou para o Santos e o Tevez fez 2-1. Marinho. Santos pede para ele, o Corinthians pede para ele. Paulo César fica gesticulando, fica falando ali. O Bandeira lá dá lateral para o Corinthians. Veja aí o Wendel. Depois desta rodada teremos só mais 5. Definição do campeão, vagas para Libertadores, os 4 rebaixados. É o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2005. A última vitória do Corinthians no Pacaembu sobre o Santos foi em 2001, né? Quando fez, aliás, que vitória, né? Foi 5-0 para o Corinthians sobre o Santos. Fabinho. Volta para ele. Tombou com a marcação ali. O árbitro parou. Marcou a falta do Wendel. Fabinho tinha tanta pressa para cobrar a falta e depois percebeu que não havia ninguém bem colocado para ele passar a bola. Esse é o problema do Santos. Não é que não esteja bem colocado. É porque o Corinthians está marcando muito forte e aproveitando isso. As falhas. Mais uma do Halisson. Só agora o Rogério chegou com tudo. O Tevez foi para a bola. E o Rogério deve ter acertado o Tevez, né? Acertar, acertou, Jota. Agora, eu não sei se houve a intenção. Ele foi aí advertido com o cartão amarelo. O time do Santos é o time nervoso. Não sei se houve a intenção de querer acertar o Tevez. Ele, ó, furou. É uma cena explícita de falta de técnica. Revejam o lance. Ele fura a bola e aí a outra perna atinge. Mas não creio, sinceramente, que ele tenha tido a intenção de atingir o Tevez. Estou com você. Saiu, portanto, o amarelo para o Rogério, zagueiro do Santos no Pacaembu. Aí a torcida corintiana. Agora, impressionante a escassez de recursos da dupla de zagueiro do Santos, né? O Saulo está preocupado. Amarelo também para o Kleber, hein? Olha aí. Também amarelo para o Kleber. Uma jogada só, 2 cartões para o time do Santos. Você vê aí, Jota, o que o erro de um zagueiro, o que ele transforma, o que ele causa uma defesa inteira. A defesa do Santos está apavorada, porque ela perdeu a confiança no Halisson e ao mesmo tempo começa a errar seguidamente. Perigo para o goleiro Saulo, perigo para o time do Santos. Corinthians vai vencendo 2-1 e tem essa bola parada aí. O Eduardo está lá para bater. O Hugo também está por ali. Aquela eterna briga ali na barreira. Cobrança do Eduardo. Bateu para fora. Olha, o Márcio Richards empata para o São Caetano. Lá em São Caetano. São Caetano 1, Vasco 1. Primeiro tempo, o jogo começou também às 4 horas lá no Anacleto Campanella.
Pessoal, assinante do Premier Combate, assiste todas as sextas-feiras o programa Passando a Guarda, às 8 da noite. E ao K1, às 9 da noite. Volta para o Corinthians, Carlos Alberto aí perto da bola. São Caetano e Vasco estão coladinhos, né? O São Caetano é o 15º, o Vasco é o 16º nesse momento. Olha a chegada do Eduardo, escapou do Kleber, conseguiu colocar na área, Tebe se arruma, gira e bate! Gol! Teves para o Corinthians aos 36 do primeiro tempo. Recebeu na área, se arrumou, girou e bateu praticamente no meio do gol. O Corinthians faz 3-1 no Santos. E faz 3-1, Jota, porque marca muito bem. E quando chega para atacar, os seus atacantes estão sempre desmarcados. Veja, é o cruzamento do Eduardo. Olha como é que o Tevez recebe. Ó. Há tempo para dominar, há tempo para girar e há tempo para bater. 3-1 por quê? Enquanto o Antônio Lopes comemora aí, seguindo o seu ritual. 3-1 porque o time do Corinthians é um time mais bem aplicado, é um time mais tranquilo e um time que sabe explorar todas as deficiências da defesa santista. E essas deficiências estão muito expostas, estão muito evidentes, são todas elas palpáveis. Ricardinho. Um a 0 para o Botafogo sobre o Flamengo. O jogo está parado de novo ali no meio do campo. E você percebe, Jota, que o time do Santos está também transtornado. Qualquer marcação por parte do Evandro Rogério Roman é contestada. Qualquer falta que os jogadores do Santos recebem é simplesmente amplificada para tentar induzir o árbitro à marcação do cartão, a utilização do cartão amarelo. Veja aí São Caetano e Vasco 1-1, finalzinho de primeiro tempo lá em São Caetano. O gol do Botafogo foi do Alex Alves, 1 para o Botafogo, 0 para o Flamengo. Corinthians tenta chegar de novo. Continua 1-1, portanto, São Caetano e Vasco. Giovani. Olha o Giovani escapando aqui pela direita. Todo mundo olha para o árbitro. Giovani também pede para o árbitro mostrar cartão para o jogador do Corinthians. A falta está marcada e é pertinho da área, hein? Vai sair cartão, sim. Bruno Otávio. Cartão para o Bruno Otávio. Giovani estava tentando uma infiltração ali. Bruno Otávio estava com ele. A falta sofrida pelo Giovani. Vamos ver de novo. Olha lá. Teve aquela mãozinha no ombro, mas aí o Giovani desaba, né? Amplificou, né? Amplificou ali. Quando percebeu que não chegaria na bola. Veja o Luizão ali dentro. Marcelo Matos, lá atrás o Fábio Costa. Finalzinho de primeiro tempo. Aí a barreira do Corinthians, veja o Wendel. Ricardinho e Paulo César na bola. Evandro Roman do Paraná vai apitar. Já está valendo. Ricardinho bate, toca na barreira. Ele manda voltar. A barreira se adiantou. Aí teria que sair um cartão para o homem base da barreira. Vamos ver de novo. Ela pula. Ela dá um passo para frente e pula. Vai voltar. No intervalo você vai ver outra vez o gol do Vasco, né? E vai ver também o gol do São Caetano. Tá 1-1 lá no Anacleto Campanella no intervalo. Você vai acompanhar os dois gols lá de São Caetano. E o Botafogo também. O Botafogo vai derrotando o Flamengo. 1-0. Ricardinho. Coloca pelo alto. Fábio Costa só olhou. Primeiro tempo de amplo domínio corintiano. O Corinthians não vence apenas porque a zaga do Santos está insegura. O Corinthians foi uma equipe mais bem distribuída em campo, mais determinada na marcação. E embora esse aí, o Carlos Alberto, não tenha aparecido tanto, o jogo coletivo do Corinthians predominou sobre o jogo apresentado pelo Santos. O Santos ficou reduzido a algumas jogadas do Geilson, nada mais do que isso. O time
está confuso, está inseguro do seu meio de campo para trás. E o Nelsinho vai ter muito trabalho no vestiário para ver se essa equipe melhora para o segundo tempo. O Nelsinho que tem no banco, se quiser mexer no time do Santos, né? Olha a jogada do Giovani. Paulo César. Olha o escapuliu ali do Paulo César. Tem a proteção? Não, lateral. Ele tem, além do goleiro Mauro, tem Matheus, Zé Leandro, Gavião, Wendel, Cláudio Pitbull e Basílio. Esse é o banco do Nelsinho. Giovani. Que toque para o Paulo César, mas estava adiantado. Roberto Bratz marcou impedimento. Veja como está o Pacaembu para este clássico Corinthians e Santos. Rodada 37 do Campeonato Brasileiro. Um minuto de acréscimo no Pacaembu. Foi o que pediu Evandro Roman. E agora ele fecha o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo no Pacaembu, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai derrotando o Santos pelo placar de 3-1. Vai começar o segundo tempo no Pacaembu. O Santos vem de 2 derrotas. O Corinthians também não ganhou nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E o árbitro Evandro Roman. Uma alteração feita pelo Nelsinho Batista, o Wendel no lugar do Alisson. Essa está confirmada, né? E certamente psicologicamente estava destroçado no vestiário, né? Totalmente. Sem moral nenhuma. Saiu então o Alisson para a entrada do Wendel. E o Basílio também está em campo. Já a gente confirma. 2 alterações então fez o Nelsinho Batista lá no vestiário para a volta para o segundo tempo. Vai apitar Evandro Roman. 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2005. Líder Corinthians no Pacaembu. Começa o segundo tempo. O Cadinho já toca na bola. Cruzeiro Santos com as 2 alterações agora no segundo tempo. O Arão com o trocamento. Tem que voltar realmente com uma atitude diferente. A entrada do Wendel, entre outras coisas, para dar serenidade aí. O Edson, o Alisson devia estar destroçado psicologicamente. A equipe sem confiança no que poderia fazer. Finalmente estavam no time do Corinthians, senão fazer uma modificação ali. O Alisson e o Luizão foi embora para a entrada do Basílio. Olha o Basílio aí, ó. O Luizão não voltou para o segundo tempo. Mas teve isso, pelo menos. Foi o melhor atacante, o melhor jogador do Santos. Levantou, Fábio Costa tirou. Por baixo ali o Eduardo. Santos com a bola. Vamos para o primeiro minuto desse segundo tempo. Aí a confirmação também o Basílio com a 18, no lugar do Luizão. Aí o Fabinho. Giovani. Vai voltar para ele. Uma jogada perfeita ali, o quarto parou, falta cometida pelo Bruno Otávio. Aí o lance. O Bruno Otávio colocou as 2 mãos no peito ali do Giovani. Olha. Mas sabe que essa jogada revela um pouco dos problemas que o Santos tem. Em tese, todo mundo gostaria de ter o Paulo César e o Kleber no seu time. O Paulo César lateral direito e o Kleber lateral esquerdo. Mas na prática, Paulo César teve um bom início de temporada no Santos. Depois várias contusões deixaram fora de campo, fora do time, mais tempo no departamento médico, e ele nunca mais voltou a ser o mesmo. E o Kleber também é um jogador que até agora não tem aparecido muito, desde que foi contratado. Fabinho. O Corinthians não dá espaço ali não, viu a dificuldade do Fabinho, ó. Olha lá como diminui os espaços ali o time do Corinthians, mas essa jogada é boa. Paulo César está buscando aqui pelo meio. No último toque ele foi mal. E aí vem Corinthians. Rosinei. Por aqui o Eduardo. Tocou para que a bola voltasse nele. Não voltou. Rosinei. Será que dá? Deu. Não saiu não. Valeu o esforço, hein? Esse é o Eduardo. Desarmado por trás. Olha a roubada de bola. Bateu pro gol. Saulo. Uma roubada de bola ali dentro da área. É interessante observar
como não tem bola perdida os atacantes do Corinthians. Você viu aí o Neymar roubando uma bola que a maioria dos atacantes geralmente já considera perdida. Antes, ele tinha ido até a linha de fundo, porque a bola estava praticamente saindo, ele foi lá e recuperou. Isso é um pouco do espírito desse Corinthians. É isso mesmo. Corinthians que vai caminhando, né, para tentar mais um título nacional, mais um título brasileiro. Ricardinho. Tocada ali. Vai ser tocada mais atrás agora. Apareceu por aqui o Kleber. Chegou no fundo. Teve ali o bloqueio do Marinho. O zagueiro Marinho apareceu bloqueando. Escanteio para a equipe do Santos com 3 minutos do segundo tempo. Número 18, que veio no lugar do Luizão. Ele que entrou como titular no meio da semana lá em Campinas contra a Ponte Preta, Basílio. Vai sair o goleiro. Fábio Costa, o Giovani estava ali junto com o Fábio Costa. Está marcada a falta do Giovani. Veja o lance, ó. Essa bola meteu de um lado para o outro, fez toda a transferência para o Carlos Alberto. Carlos Alberto foi para cima da marcação, ficou difícil, tocou ali no meio. Tevez enfiou, voltou para ele, bateu pro gol! Gol! Mais um do Tevez. É o quarto do Corinthians. 4 para o Corinthians, 1 para o Santos, o terceiro do Tevez na partida. 4-1 para o Corinthians, Paulo César Vasconcelos. Virou sapeca e aiá, né? Aí não tem como não ser. E é um gol de final de treino. Toca aqui, corre ali, olha só. É o Carlos Alberto, dá no Tevez. O Tevez toca no mar, eles ressuscitam a tabelinha e faz o Corinthians o seu quarto gol. Novamente marcado pelo Tevez, o melhor em campo até agora, com 18 gols no Campeonato Brasileiro. O Santos está destruído, desmoronado. Já voltou para o segundo tempo, meio ao quebrado. Com a expulsão do Rogério, provocada por ele, diga-se de passagem, não houve nenhum exagero por parte do árbitro Evandro Rogério Román, o Santos está aniquilado. Tentativa do Santos lá pela direita. Tá brigando pela bola lá o Geilson. Ricardinho. Olha Ricardinho ali pelo meio. Falta. Cometida pelo Wendel. Falta pelo Wendel no Basílio. Perto da área ali, perto da meia-lua. Nós dizíamos que a última vitória do Corinthians no Pacaembu sobre o Santos foi 5-0. E agora amarelo ali para o jogador número 16 do Santos, que é o Wendel. E o Santos precisa controlar os nervos. Precisa controlar os nervos, porque essa tentativa de querer pressionar o juiz, ou de querer dar a impressão para quem está de fora de que o juiz está prejudicando o Santos, ela é absolutamente desprovida de qualquer critério justo. Porque o juiz até agora, o árbitro até agora tem tido uma boa atuação e não está prejudicando o Santos em hipótese alguma. Evandro Román vai lá para ver se a barreira está no local correto. O Ricardinho balança a cabeça ali. Paulo César perto dele. Ricardinho que já jogou no Corinthians e o Fábio Costa que já jogou no Santos. Olha o Geilson ali. O Neymar também voltou. Está ali o Bruno Otávio. Você está vendo o Ricardinho conversando ali com o Paulo César. Passamos de 10 minutos do segundo tempo. Ricardinho na bola. Bateu e mandou para fora. Carlos Alberto. Bateu pro gol. Bate. Saulo. A bola voltou. Sobrou. Gol! Nilmar para o Corinthians. Carlos Alberto bateu. Saulo não segurou. E aí chegou o Nilmar. 12 minutos do segundo tempo. Goleada do Corinthians sobre o Santos no Pacaembu. 5-1. Não é a primeira vez que o Saulo demonstra dificuldade nessa bola. Olha como o Carlos Alberto bate. Ele tenta abafar e não consegue. Aí depois ele pensa em segurar. Quando essa bola, o ideal é você tentar espalmar para o lado. Nilmar é um excelente, um oportunista atacante, um jogador que está sempre presente na área. Chega aí o Corinthians a 5-1 com 12 minutos do segundo tempo. Se o Corinthians forçar, vai fazer mais.
Espero que os jogadores do Santos mantenham a cabeça fria, tenham serenidade, porque é um sapé que é histórico do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro e conquistado na base do futebol, na base da bola. De um lado, uma equipe que entrou em campo disposta a marcar e a jogar futebol. Do outro, uma equipe desarrumada, desinteressada. Me parece, Jota, a impressão, é claro, que é passada pelo que eu estou vendo, não sei se você compartilha dessa impressão, de que o Santos entrou meio para cumprir uma obrigação. Tem um compromisso lá no Pacaembu entre 4 e 6 da tarde. Depois cada um vai para o seu lado. É isso. Um time sem vibração, né? Um time realmente sem personalidade. Olha o Rosinei indo embora. Foi o quinto gol do Nilmar nesse Campeonato Brasileiro. De Nelson está entrando. E aí, portanto, com 13 para 14 minutos, o Antônio Lopes colocando aí o garoto de Nelson. E uma vitória, Jota, que deixa o Corinthians, não será exatamente, praticamente com a mão no título. Porque é sobre um dos seus mais tradicionais rivais. A maneira como o Corinthians está conseguindo essa vitória, de forma categórica e retocável. Segundo, na derrota que teve no meio da semana, o Corinthians não jogou mal, jogou bem. Aí você vê o de Nelson, que entrou no lugar do Rosinei. Enfim, o Corinthians vai jogar agora para fazer o tempo passar. 5-1, com 14 minutos do segundo tempo. O Corinthians que na próxima rodada vai a Curitiba. Vai pegar o Curitiba no próximo domingo. Está em uma situação meio que de desespero, né? E vale observar que o Corinthians sem o Samuel, esquerdo sem o Roger, que não joga nada. E a torcida corintiana no Pacaembu. Está sendo desenhada aí, está marcado o impedimento do Eduardo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Pão de Açúcar, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Que só sofreu uma derrota até aqui, né, dirigindo o Corinthians, aquela derrota para o Cruzeiro. Tem 8 vitórias e 4 empates de Antônio Lopes e aquela derrota para o Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Goleada corintiana. Paraná faz 2-0 no Paysandu. Borges é o sexto colocado, o Paysandu na 20ª colocação. Borges foi para o seu 20º gol. Tem 21 e o Tevez foi a 18. Toca a bola o time do Corinthians. Corinthians goleando o Santos no Pacaembu. Não derrota o Santos jogando em São Paulo. Esse ano o Corinthians está quebrando tudo, né? O Santos quebrando de forma incontestável. O jogo vai ter uma situação curiosa. Enquanto o torcedor corintiano tem todos os times, as duas equipes vão atuar pensando única e exclusivamente no apito final. Claro. O Corinthians, porque não vai querer humilhar o Santos no Pacaembu, longe disso, pelo contrário, vai querer 5-1, já está satisfeito. E o Santos também, para que não vai se jogar de forma arrebatadora ao ataque, porque sabe que isso significa correr o risco de levar mais gols. E estamos com 17. Ainda temos uma eternidade. E se o Corinthians forçar, fará mais. Eduardo, falamos aqui que o Corinthians tem o Curitiba na próxima rodada lá em Curitiba. O Santos vai pegar o Inter, lá na Cleto Campanella, lá em São Caetano do Sul. O Internacional que vai derrotando a Ponte Preta por 2-1 lá no Beira-Rio. O Corinthians está com 74 pontos. O Internacional está chegando a 68, né? Está vencendo por 2-1 lá em Porto Alegre. Geilson saiu. A saída de bola. Este é o 26º jogo do Corinthians este ano no Pacaembu. Só perdeu 3 vezes. No Campeonato Paulista, com Copa Sul-Americana, com tudo mais. Ganhou 14 vezes, perdeu 3, 8 empates.
Olha aí a Ponte Preta diminuindo. E o Wesley vai para o jogo, hein? Saiu Bruno Otávio na equipe do Corinthians, saiu 27. Entrando o Wesley. São modificações que o Caetano Lopes faz, já pensando também no jogo contra o Corinthians que viaja, então vai. O jogo será disputado no México. No México. Tem aquela maratona toda, tá aí a confirmação, 41. Wesley no lugar do Bruno Otávio. E depois o Corinthians vai a Curitiba no domingo pegar o Curitiba. Tá vendo aí o Wesley, zagueiro, número 41. E a torcida corintiana não tem outra coisa a fazer. Só para situar o nosso amigo do Premier, com a entrada do Wesley, o Wesley vai para a zaga e o Wendel, que entrou como zagueiro, vai para o meio campo. A defesa do Corinthians já dupla zagueiro por Marinho e o Wesley, e no meio campo o Betão como volante, o Wendel como volante. O Vasco faz 2-1. O do Diego, olha o Santos chegando ali com o Giovani, desarmado. Diego, portanto, faz o segundo do Vasco lá em São Caetano. São Caetano 1, Vasco 2. Cada falta do Paulo César, mas tem a vantagem. Não observou bem a vantagem ali o Evandro Romano, árbitro do Paraná. De Nelson. Goleada do Corinthians no Pacaembu. Goleada do líder. Hugo. Pra cima. Vamos ver se ele vai pra cima. Caiu ali o Carlos Alberto. Olha. Perto da linha, hein? É para o Matheus. Olha, a bola vai ser colocada lá. Com 20 minutos. São Caetano 1, Vasco 2. O Vasco agora é o 15º colocado, São Caetano é o 16º. Estão invertendo as posições, né, com essa vitória do Vasco no jogo lá de São Caetano. Boa chance para o time do Corinthians. O árbitro já apitou. O Roman já autorizou, agora ele pede para esperar. O jogador da barreira se antecipava ali. Agora está valendo de novo. Bola rolada. Ficou de frente, bateu para fora. Bateu forte ali o Carlos Alberto. E é bom ressaltar, Jota, que independentemente das falhas cometidas pelo Alisson, pela bobagem que nós já fizemos, o Santos sempre foi um time muito mal distribuído no campo. E pior do que mal distribuído, um time que parecia estar apenas cumprindo uma obrigação. O levantamento, desvio, gol! Nilmar para o Corinthians. Aos 31 do segundo tempo. A defesa do Santos não foi para a bola, só o goleiro apareceu, mas o Nilmar desviou. E o Corinthians faz 6-1 no Santos. Que goleada do Corinthians no Pacaembu. Mas uma saída equivocada do Saulo, vejam só. O Saulo não acha nada. É assim, se o Corinthians forçar, chega ao 7º, chega ao 8º. O Corinthians não está forçando. Primeiro, por respeito ao Santos. Segundo, porque está pensando também no jogo de quarta-feira, na viagem, que vai ser extremamente desgastante. A comemoração do Jô ali com o Nilmar, o 6º gol do Nilmar neste Campeonato Brasileiro. O 2º dele na partida. Só sorrisos ali o Nilmar. O Santos perdeu. O Pegadinho chega para o Cruzeiro. Agora vai perder 6-1. Quer dizer, 10 gols tomados em 3 jogos. Giovani. Agora com o Paulo César. Chegando o garoto de Nelson. Terminando esta 37ª rodada do Brasileiro, teremos só mais 5, hein? Cada time terá, consequentemente, 15 pontos em disputa.
Internacional vai ganhando da Ponte Preta 2-1 lá no Beira-Rio, vencia por 2-0, tomou um gol da Ponte no segundo tempo. E o Fluminense daqui a pouco pega o Figueirense, transmissão no Premier Sport, 6h10, horário de Brasília. Olha aí que tudo bonito no Pacaembu. Ricardinho vai para a bola, dispara e erra. O Corinthians vem liderando há 8 rodadas consecutivas esse Campeonato Brasileiro. Vai para a 9ª rodada agora e com a folga de 6 pontos, né? Sobre o segundo colocado, aí você está vendo o gol do Nilmar, no ângulo invertido. São duas equipes que decidiram o Campeonato Brasileiro em 2002, mas nunca decidiram um Campeonato Paulista diretamente. Santos e Corinthians. Wesley. Desde 96 que não acontece um 0-0 entre Corinthians e Santos. 28 jogos de lá para cá. É uma vitória absolutamente justa do Corinthians. O Corinthians definiu esse placar com 12 minutos de segundo tempo. Contou, evidentemente, com os tropeços, com os erros cometidos pelos zagueiros do Santos. O Halisson no primeiro tempo, o Rogério no segundo. Mas Nobis, fora isso, teve uma ótima atuação e faz agora o tempo passar. Já faz algum tempo o tempo passar. Um Corinthians que, na minha opinião, com essa vitória, dá um passo importantíssimo para obter esse título brasileiro. E do outro lado, deixa um adversário destroçado, um adversário que talvez seja das maiores recepções desse Campeonato Brasileiro. Chega para a bola Giovani, perdeu o equilíbrio, mas o Santos continua com ela. Chega ali de Nelson. Ricardinho. Giovani ali pelo meio, arriscou e bateu, ela tocou na trave ainda, hein? Ainda resvalou na trave, vamos ver por esse ângulo. Olha lá, aí um toquezinho na trave, com 42 minutos do segundo tempo. Momentos finais da partida do clássico no Pacaembu, goleada corintiana. Das 36 rodadas do Brasileiro até agora, 28 lideranças de equipes paulistas, 5 lideranças de equipes cariocas, 3 do Internacional de Porto Alegre e uma do Atlético Mineiro, que foi na primeira rodada. O Atlético Mineiro liderou na primeira rodada, ao lado do Santos. O Atlético Mineiro, que é o último colocado e que daqui a pouquinho vai jogar. Vai pegar o Goiás, lá em Belo Horizonte, 6h10. Falta. Aliás, daqui a pouco às 6h10, Atlético Mineiro e Goiás, Atlético Paranaense e Palmeiras, Fluminense e Figueirense, Brasiliense e Curitiba. Esse jogo, duas equipes que estão lutando desesperadamente para fugir do rebaixamento. Brasiliense e Curitiba. Outro time que também está precisando de pontos é o Figueirense, que vai pegar o Fluminense em Volta Redonda. Jogo bom também. Olha o Hugo colocando para a área. Momentos finais no Pacaembu, momentos finais no Beira-Rio, 2 para o Inter, 1 para a Ponte. Momentos finais em Curitiba, Paraná 2, Paysandu 0. Também lá em São Caetano, Vasco 2, São Caetano 1. E também últimos momentos do clássico carioca no Brasileiro. O Flamengo vai derrotando o Botafogo 2-1 de virada. O Santos, portanto, pega o Internacional domingo. O Anacleto Campanella no próximo domingo, 6h10. Santos e Inter. O Santos ainda continua com aquela punição, não pode jogar na Vila Belmiro. Carlos Alberto. O primeiro gol do jogo foi do Rosinei. Aí o Geilson empatou. Veja aí como está o Pacaembu. Tudo no primeiro tempo. O Tevez fez 2-1, o Tevez fez 3-1. Aí fomos para o segundo tempo. Com 7 minutos o Tevez fez 4-1. Com 12 minutos o Nilmar fez 5-1. E aos 31 o Nilmar fez o 6º gol. Falta ali no meio, tá chegando a equipe do Corinthians de Nelson. Estava na jogada, caiu, o Ato marcou, falta. Veja aí o lance do de Nelson. E a falta cometida pelo Kleber.
Depois chegava chutando a bola o Matheus ali com raiva, mas o jogo já estava parado. Perto da meia-lua, hein? Bola parada que pode até dar ao Corinthians a oportunidade do 7º gol, né? Por que não? Terminou lá em São Caetano, vitória do Vasco, São Caetano 1, Vasco 2. Fim de jogo lá no Anacleto Campanella. Aqui já estamos nos acréscimos. Tá valendo, direto, toca na trave, gol! Marcelo Matos para o Corinthians. Goleada histórica do Corinthians sobre o Santos no Pacaembu. 7 para o Corinthians, 1 para o Santos aos 45 minutos do segundo tempo. Tocou na trave, foi para a rede. O goleiro do Santos, o Saulo, bem que tentou. Olha aí o Marcelo Matos fazendo o 7º gol do Corinthians. Para fechar, né? Para fechar com chave de ouro aí. Uma grande exibição do Corinthians. Um Sapeca Iaiá legítimo. Um Sapeca Iaiá, eu diria para você, 12 anos. Enfim, não há o que se contestar. Merece o Corinthians essa vitória. E acho que o jogo de hoje marca a apresentação do Corinthians à Taça de Campeão Brasileiro. Evandro Roman encerra o jogo, encerra o clássico no Pacaembu. Goleada do Corinthians, 7 para o Corinthians, 1 para o Santos, Campeonato Brasileiro 2005.